Imagina ser preso por mascar chiclete, recusar uma xícara de chá ou por estar acima do peso. Se não quiser ser preso em uma viagem, assista até o final e veja leis inusitadas. A proibição de chiclete em Singapura foi introduzida em 1992 como parte de um conjunto de medidas para manter a limpeza pública e a ordem na cidade-estado. O então primeiro-ministro, Lee Kuan Yew, e seu governo estavam determinados a transformar Singapura em uma cidade moderna e limpa, e os chicletes era visto como um obstáculo significativo para esse objetivo. O descarte inadequado de chicletes estava causando sérios problemas de limpeza nas ruas, parques e especialmente nos sistemas de transporte público. Chicletes colados em assentos, portas e calçadas eram caros e difíceis de remover, exigindo muito tempo e recursos para a limpeza. Uma das razões mais citadas para a proibição foi o impacto negativo que os chicletes tinham no recém-inaugurado sistema de transporte público Mass Rapid Transit. Chicletes colados nas portas automáticas dos trens causavam frequentes avarias, resultando em interrupções de serviço e custos de reparo elevados. Desde 2004, houve uma flexibilização da lei que permite a venda de chicletes terapêuticos, como aqueles usados para tratamentos de saúde bucal ou para ajudar a parar de fumar. Esses chicletes terapêuticos estão disponíveis apenas em farmácias e necessitam de uma prescrição médica. Se um dia você for à Tailândia, olhe por onde pisa. Afinal, pisar em cédulas de dinheiro ou na moeda local é ilegal. A justificativa é de que elas têm a imagem do rei, e pisar nelas é considerado desrespeitoso. A razão para essa proibição está profundamente enraizada no respeito pela monarquia tailandesa e na reverência ao rei, cuja imagem está frequentemente presente nas notas e moedas. Pode resultar em consequências legais. A imagem do rei da Tailândia é altamente reverenciada pela população, e qualquer ação que possa ser interpretada como desrespeitosa em relação a ele pode levar a sérias punições, incluindo multas ou até mesmo prisão. Está acima do peso, então pode passar alguns sufocos. No Japão, lá tem a Lei Metabo, que requer que adultos entre 40 e 75 anos façam uma medição anual da circunferência abdominal. Essa medida é utilizada como um indicador do risco de complicações metabólicas, como doenças cardiovasculares. Segundo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, uma circunferência abdominal superior a 94 centímetros para homens e 80 centímetros para mulheres indica um maior risco de tais complicações. Essas medições são conduzidas tanto pela administração pública quanto por empresas. Isso permite que o governo monitore de perto a saúde metabólica da população e tome medidas preventivas quando necessário. Além disso, ao envolver as empresas nesse esforço, a Lei Metabo busca criar um ambiente de trabalho mais saudável e incentivar os funcionários a adotarem hábitos de vida saudáveis. Na França, existe uma lei conhecida como Loi de Noël, Lei de Natal, que foi promulgada em 1910, que proíbe manifestações públicas de afeto em estações de trem. Essa lei foi inicialmente criada como uma medida para impedir o atraso dos trens devido a despedidas prolongadas nos terminais. No entanto, é importante observar que essa lei raramente é aplicada na prática nos dias de hoje, e o beijo em estações de trem não é estritamente proibido em todas as circunstâncias. Muitas pessoas continuam a se despedir e saudar seus entes queridos com beijos nas estações de trem francesas, e as autoridades geralmente não aplicam a lei de forma rigorosa. Se você ama o Kinder Ovo cuidado nesse país, em 1938, o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, que incluía uma seção conhecida como Lei de Prevenção de Peças Perigosas. Esta lei proíbe a venda de alimentos que contenham partes não alimentícias ou objetos não nutritivos em seu interior, com o objetivo de evitar o risco de asfixia em crianças. O Kinder Ovo é um chocolate produzido pela empresa italiana Ferrero desde 1974, que é famoso por conter uma pequena surpresa dentro de uma cápsula de plástico, geralmente um brinquedo ou um pequeno quebra-cabeça. No entanto, nos Estados Unidos, a venda do Kinder Ovo é proibida, devido à legislação de segurança de alimentos mencionada anteriormente. Essa proibição levou a uma situação peculiar em que algumas pessoas nos Estados Unidos, especialmente colecionadores e entusiastas de doces, pagam mais caro para adquirir Kinder Ovos de outros países onde são vendidos legalmente. Eles muitas vezes recorrem a meios criativos para trazer os ovos para casa, como escondê-los na bagagem ou em pacotes enviados pelo correio. Quer conhecer a Malásia? Caso se for visitar o país, não inclua o amarelo. A cor amarela tem sido associada a protestos políticos e atividades de oposição no país. Em 2011 e 2012, houve uma série de protestos organizados pelo movimento Bersih, que significa limpo em malaio, que defende reformas democráticas e eleições justas na Malásia. Os participantes desses protestos muitas vezes usavam camisetas amarelas como uma forma de identificação e solidariedade. Durante esses protestos, o governo da Malásia tomou medidas para reprimir as manifestações e, em alguns casos, prendeu manifestantes vestidos com camisetas amarelas. No entanto, essas ações foram amplamente criticadas por organizações de direitos humanos e observadores internacionais. Na Holanda, o uso de luzes na bicicleta durante a noite e em condições de visibilidade reduzida é mais do que uma recomendação, é uma exigência legal. Essa regulamentação é uma resposta direta à alta densidade de ciclistas nas ruas holandesas e à necessidade de garantir a segurança
segurança de todos os usuários da via pública. A presença de luzes na bicicleta é crucial para tornar os ciclistas visíveis para os motoristas e pedestres, especialmente em condições de pouca luz, como à noite, durante o amanhecer ou entardecer, e em períodos de mau tempo, como neblina ou chuva intensa. Sem luzes adequadas, os ciclistas correm o risco de não serem vistos pelos motoristas, aumentando consideravelmente o risco de acidentes. Além da exigência legal, verificar regularmente se as luzes da bicicleta estão funcionando corretamente é uma prática responsável, adotada por muitos ciclistas na Holanda. Isso é feito para garantir que as luzes estejam operacionais quando mais necessárias e para evitar multas que podem ser aplicadas, caso as luzes não estejam funcionando adequadamente. A multa por não ter luzes adequadas durante a noite na Holanda pode variar. O valor da multa, que pode chegar a 55 euros, reflete a seriedade com que as autoridades holandesas encaram a segurança dos ciclistas e a importância de seguir as leis de trânsito. Em 2008, o governo do Zimbábue proibiu a população de usar roupas camufladas, citando preocupações com atividades ilegais, como caça furtiva e invasões ilegais de terras. O governo alegou que as roupas camufladas eram frequentemente usadas por criminosos para se esconderem enquanto cometiam esses atos. Essa proibição foi parte de uma série de medidas adotadas pelo governo do Zimbábue para combater a caça furtiva e outras atividades ilegais que ameaçam a vida selvagem e a segurança pública. O país tem uma rica diversidade de vida selvagem, incluindo elefantes, rinocerontes e leões, e tem enfrentado desafios significativos no combate à caça furtiva e à proteção dessas espécies ameaçadas. Durante o Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico, os muçulmanos observam um jejum religioso durante o período entre o nascer e o pôr do sol. Durante esse período, conhecido como savum, os fiéis se abstêm de comer, beber e fumar. No entanto, é importante observar que essas restrições se aplicam principalmente aos muçulmanos que estão jejuando. Não é incomum que pessoas de outras religiões ou aqueles que não estão jejuando consumam alimentos, bebidas ou fumem em locais privados ou fora do alcance público durante o Ramadã. Além disso, em muitos países de maioria muçulmana, há leis ou regulamentos que proíbem o consumo de alimentos, bebidas ou fumar em locais públicos durante o Ramadã, em respeito à observância religiosa daqueles que estão jejuando. Algumas cidades da China, incluindo Pequim, têm restrições quanto ao tamanho dos animais de estimação, que podem ser mantidos em apartamentos urbanos. Essas restrições são frequentemente implementadas por autoridades locais em resposta a questões de densidade populacional, preocupações com a segurança pública e questões de higiene. Em Pequim, por exemplo, algumas áreas urbanas têm regulamentações que proíbem a posse de animais de estimação grandes, como pastores alemães e labradores, em apartamentos. Isso é feito para garantir que os animais tenham espaço suficiente para se moverem e evitem causar transtornos ou perigos para os moradores vizinhos. Embora possa parecer estranho, para aqueles que estão acostumados com a liberdade de possuir cães de grande porte, em outros lugares do mundo, essas restrições refletem as complexidades das políticas urbanas e das preocupações específicas enfrentadas por algumas cidades chinesas devido à sua densidade populacional e infraestrutura urbana. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos em várias partes da Índia, principalmente em estados como Bihar e Gujarat, onde as leis anti-álcool são rigorosamente aplicadas. No entanto, apesar da proibição, existe um mercado ilegal de álcool que persiste e é conhecido como álcool clandestino ou álcool de contrabando. O álcool clandestino muitas vezes é fabricado de forma ilegal, em condições precárias e sem controle de qualidade. Ele pode conter substâncias tóxicas e ser extremamente perigoso para o consumo humano. Incidentes de intoxicação por álcool adulterado são relativamente comuns na Índia e podem resultar em mortes em massa. Na Lituânia, é ilegal atravessar a rua fora das faixas de pedestres em áreas urbanas. Essa é uma medida de segurança destinada a proteger os pedestres e garantir a segurança no trânsito. As faixas de pedestres são projetadas para fornecer locais seguros para os pedestres atravessarem a rua, geralmente com sinalização de trânsito e marcações no solo para indicar onde é seguro atravessar. A travessia fora dessas áreas designadas pode representar um risco maior de acidentes, especialmente em áreas movimentadas onde os motoristas podem não estar esperando por pedestres. Recusar uma xícara de chá pode ser mal visto em vários países, especialmente aqueles onde o chá desempenha um papel significativo na cultura e nas interações sociais. No entanto, um país especialmente conhecido por considerar a recusa de uma xícara de chá como uma afronta é o Reino Unido. O chá é uma parte integrante da cultura britânica e é comumente oferecido como sinal de hospitalidade. Recusar educadamente uma xícara de chá pode ser percebido como rude ou desrespeitoso, especialmente em encontros sociais ou visitas a domicílio. Portanto, na cultura britânica, é geralmente esperado que se aceite a oferta de chá, mesmo que não se deseje beber. Conhece alguma que ficou de fora? Comente para que possamos conhecer.